Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. A aula de hoje tem a ver com a continuidade do que a gente estava falando ontem sobre uma nova consciência a respeito do nosso treinamento para recuperação. Lembrando que se você está aqui, seu problema não é definitivamente a questão para parar de usar drogas. E a gente vai falar disso por meio dessa lição que é que um problema não pode ser resolvido se a gente não sabe do que se trata. Mesmo que talvez esse problema já tenha sido resolvido, mesmo assim a gente acha que continua tendo algum problema. E muitos de vocês que estão aí, talvez tenham essa sensação, né? Porque talvez você já passou por tantas experiências e você está desanimado ou está desanimada porque não está vendo resultado. Então o convite aqui é para a gente trazer esse reconhecimento de que, de repente, o problema já foi resolvido e eu não me dei conta ainda, né? Então, esse é o convite que a gente vai ter nessa aula aqui para pensar sobre isso. Nossa ideia é deixar você desconfortável ou desconfortável com as suas ideias. É assim que a gente muda, né? Porque a situação no mundo todo é que a gente tem sempre um problema para resolver. A gente sai de um problema, entra em outro. Eu estou dizendo isso de uma maneira macro, né? Não assim nas nossas vidas, mas no todo. Se você olhar aí para fora pela janela, você vai perceber isso, que há muita coisa a ser resolvida. Quando na verdade, de repente, ele já foi até solucionado. Mas o reconhecimento disso faz com que eu fique insistindo para tentar mudar. Não precisa você entender isso agora. A gente vai ter um tempo aí para bater esse papo e eu quero que você pense a respeito dessas coisas que a gente está falando. A primeira, uma das coisas que a gente sempre fala, que essa nossa visão não é intelectual. Ou seja, então eu preciso refletir sobre isso, né? Todas as pessoas nesse mundo parece que têm problemas especiais. E a gente fica se questionando, mas será que é isso mesmo? Será que não é? E uma das coisas que chama atenção para nós, principalmente no nosso treinamento, é que a maioria dos nossos problemas seriam solucionados se a gente reconhecesse qual é o nosso problema. Porque só tem a gente só tem um problema, na verdade, que é a sensação ou a ideia que a gente está separado daquilo que nos criou. É como se você olhar, hoje de manhã eu estava pensando, imagina você fechar os olhos, e eu fiz esse exercício, fechar os olhos assim, ó, e se jogar no colo de algum, eu imaginei, se jogar no colo de Deus, se jogar, literalmente se jogar. Qual é a sensação que eu ia sentir com isso? E é um alívio enorme. Por quê? Porque quando você imagina Deus é algo fora da casinha, né? Então você se sente mais confortável. E a gente dá uma olhada assim para as estrelas, para o universo. Quem está sustentando tudo isso, né? Então esse é um poder muito grande. E eu podia fazer esse exercício, eu faço esse exercício para me sentir como essa. Porque na recuperação, no treinamento para recuperação, é muito importante eu sentir, mais do que intelectualizar, né? Porque para os nossos problemas, se eu tiver a certeza que os meus problemas estão resolvidos, eu não vou ter essa pressão, né? Então, na vida aí a gente tem uma longa série de problemas diversos que parecem que nos confrontam a todo momento, né? Às vezes a gente resolve um, surge outro. É algo que parece não ter fim, né? E algum momento ou outro a gente sente que não está, né? Não tá em paz. Mas a maioria das vezes a gente está confrontado com alguma coisa. Parece que tem que resolver alguma coisa, né? Não dá aquela sensação, mas o que está acontecendo comigo? A gente a todo momento está se questionando, o que será que está acontecendo, né? A tentação de a gente considerar
os problemas como se fosse muitos, é a tentação de manter o problema da separação sem solução. Ou seja, quando eu foco que eu estou separado de Deus, eu foco que eu estou separado de quem me criou, aí os meus problemas eles se repetem, engatam um no outro, mas a solução é uma só. Se eu sei que eu estou ligado ao quem que me criou, pronto. Então o mundo, todo momento, está me apresentando um grande número de problemas, porque cada um exige uma resposta diferente, né? Cada problema que a gente tem exige uma resposta diferente. Você imagina, sabe, essa percepção coloca a gente numa posição de que eu tenho que resolver os problemas, sabe? Eu tenho que ser... Se eu não resolvo o problema, eu tenho a sensação de mal-estar. Parece que eu estou inadequado, sabe? Nessa toada, o fracasso é inevitável. Não tem como. Porque você imagina você entrando em problema, ninguém poderia resolver os problemas do mundo, sabe? Acho que é impossível. Parece que há tantos níveis de problema, sabe? Que eu preciso ter várias formas, ter um conteúdo variado para poder resolver qualquer situação. Isso se torna impossível para nós, e principalmente no nosso caso, que a gente tem mais gritante, né? Porque o problema é o uso da droga. Para todo mundo que está aí, o problema é a droga, o problema é a depressão, o problema ele é tão gritante que faz com que parece ser insolúvel, quando, na verdade, a gente está se sentindo separado. A gente quer resolver esse problema. Porque quando a gente começa a considerar esse desespero, né? Se você ficar olhando muito para isso, a gente tem desalento. Por isso que muitas pessoas, muitos de vocês, estão desanimados com as soluções. Porque alguns, né, a gente já passou por tanta experiências que a gente acha que não pode ser resolvido, né? Porque a experiência que a gente tem é olhar para trás, mas a gente nunca pensou, peraí, será que isso tudo não foi criado e eu estou separado de... Se tivesse alguém que resolvesse, como é que seria? Né? Então, essa negação que a gente tem sobre a impossibilidade de resolver é apenas o sistema operacional criado pela nossa cabeça, o sistema operacional do ego, como a gente chama, para fazer você acreditar que não tem solução, que assim você se mantém lá. Então, é fundamental, pelo menos nessa nossa visão aqui, que toda essa complexidade nada mais é do que uma tentativa, não sei, desesperada, né? Que a gente utiliza para a gente não reconhecer o problema, sabe? E com isso não deixar que ele seja resolvido. Na verdade, essa é a nossa, né? Se a gente puder reconhecer que o nosso único problema, presta atenção nisso, porque isso pode ser uma chave assim importante no seu treinamento aí. Se você puder reconhecer que o seu único problema é a separação, independente da forma que o problema está se apresentando, porque o problema, a gente acha que o problema é a droga, mas tem outros problemas, você tem família, você tem outras coisas para você resolver. Se você aceitar essa resposta, talvez você vai ver os problemas de uma forma mais leve, ou problemas, eles vão ficar entre aspas, porque você não vai ficar toda hora tentando se confrontar, você vai entender, peraí, tem alguém que pode cuidar disso, e eu vou fazer a minha parte e tudo mais, mas não vou entrar em confronto com isso, né? Se isso fosse possível, você usaria esse meio? Você talvez pensaria assim para poder reconhecer que o problema está resolvido?
Pensa aí. Em alguns momentos, às vezes, seria bom você respirar profundamente, soltar, respirar profundamente. Você pode até me ouvir com os olhos fechados, para você poder tentar conectar essas ideias dentro do seu modelo mental. Porque se a gente perguntar durante o dia de hoje, se a gente perguntar qual é o problema e qual é a resposta para ele, qual é o problema que eu tenho? Faz esse exercício, perguntar qual é o problema que você tem. Quando a gente faz isso, a gente não vai pressupor que a gente já sabe, sabe? Quando a gente pergunta qual é o problema e qual é a resposta que eu tenho, a gente vai tentar libertar a nossa mente desses tipos de problemas que a gente pensa ter. Porque na verdade, você está aí, você deve pensar, pô, meu problema é a droga. Me trouxeram para cá, eu estou internado num lugar que eu não quero estar. Me trouxeram para um lugar que eu não quero estar. O problema é a droga, né? Então quando a gente faz essas perguntas, a gente vai dar tempo. A gente vai se dar conta que a gente tem só um problema. E a gente está falhando em reconhecer esse problema, que a gente está separado. Então, hoje, a nossa ideia é perguntar qual é o problema e esperarmos a resposta. Isso é prático, viu? Ela não vai ser... ela vai ser dita para nós num nível mais profundo da nossa mente. Automaticamente a gente vai estar perguntando qual é o problema e também qual é a solução. E ela vai ser te dita. Ela vai lá no fundo do seu subconsciente, isso vai acontecer. Então, esses exercícios de hoje, eles vão ter sucesso, é claro, na medida que você insistir ou escolher em definir o problema. Porque talvez a gente não tenha, assim, a rapidez ou a prática de soltar essas noções que a gente já está emprenhado, sabe? A gente já está pré-concebido de um monte de ideias, sabe? Mas isso não é necessário, não fica se preocupando com isso. É preciso que você permita que alguma dúvida quanto à realidade dessa versão que você conta para os seus problemas é verdade, sabe? É real. Apenas soltar isso. Vou abrir uma exceção e vou pensar a respeito disso. Será que esse é o mesmo problema? Sabe? Tenta reconhecer que a solução já te foi a solução para o seu problema já foi dada. E o modo que o problema ou a solução eles possam se juntar, e aí você vai ficar em paz. É tipo, eu já tenho a solução para o meu problema. Pode parecer uma situação estranha, porque isso é treinamento, cara. Isso é treinamento. Não tem importância você ficar desconfortável com isso. Porque esse é o momento de passar por isso, sabe? Eu acho que quando a gente tiver momentos mais cultos assim, durante o dia, você pode, mais pela necessidade de praticar isso, você pode ver os problemas toda hora pedindo resposta para os seus problemas. Porque lá no fundo você não está vendo a comunicação interna, você já tem um monte de comunicação aí cruzada. Quando você lá, eu te convido para que seus esforços eles sejam dirigidos para o reconhecimento que você só tem um problema e só tem uma resposta. Ok? Qual é o meu problema? A separação. Eu estou separado de quem me criou. E qual a resposta? Me sentir unido a ele. Esse é o treinamento. Nesse reconhecimento, todos os nossos problemas são resolvidos. Por quê? Nesse caso, a gente está reconhecendo a paz. Eu não fico procurando motivos e, sabe,
tentando fazer um emaranhado de ideias. O nosso convite é para que você não deixe, né, o nosso treinamento é para que você não deixe se enganar com a forma dos problemas que a gente tem hoje. Porque a forma ela é invariável, é interminável. Quando qualquer dificuldade parecer para você, pode ser qualquer uma, eu só te convido a treinar isso, porque você está num espaço, está num ambiente que você pode fazer isso. E mesmo quem está aqui na rua, eu posso fazer isso, sabe? Para mim mesmo, durante o dia, quando surgiu o problema, que eu reconheça que esse problema já está resolvido, ou que ele possa ser resolvido, né? Que eu reconheça que esse problema se eu não reconhecer ele, como é que ele vai ser resolvido, né? Então, quebrou minha unha, tá, esse é um problema? Ok, eu reconheci, ele vai se resolver, porque e em seguida, seja qual problema, eu suspender também o julgamento, né? Porque às vezes a gente fica prolongando, fica mastigando o problema. Se for possível, até no caso, sabe, eu perguntar, qual é o problema? Eu fechar os olhos e por um momento perguntar, qual é o problema? Qual é o problema? Fechar os olhos, simplesmente fechar os olhos e... Qual é o problema? Porque o enunciado da lição, deixa eu pegar o livro aqui, o enunciado da lição é que eu reconheça o problema para que ele seja resolvido. Que eu reconheça o problema para que ele seja resolvido. Pronto, esse é o nosso convite, né? Porque é a partir daí que outras coisas vão se dar conta. Então eu gravei essa aula, porque ontem a gente bateu um papo no nosso... Existem algumas pessoas aí no nosso centro de treinamento, e aqui fora também, todo dia está chegando alguém novo, e às vezes não é que a gente não tenha uma sequência pedagógica, porque o negócio aqui não é pedagógico, o treinamento ele é andragógico, né? Qual a diferença entre pedagogia e andragogia? A andragogia, acho que é andragogia mesmo, depois eu vou confirmar esse termo, mas é como o adulto aprende. E como nós aprendemos? Repetindo, fazendo, não há outro jeito, né? A gente já está tão emprenhado com as nossas ideias que eu preciso fazer para poder sentir a diferença, ok? Então, resumindo a nossa aula de hoje, é só uma coisa. A pergunta de qual é o problema. Qual é o problema? Faça esse exercício durante o dia. Treine isso. Depois a gente vai falar mais disso. Por quê? É importante que eu tenha esse treinamento para mim ter as respostas. Falem entre vocês aí, conversem entre vocês sobre isso. Como é que eu estou me sentindo quando eu pergunto qual é o problema? Procure alguém que você tenha mais afinidade, discuta sobre esse problema. Fale sobre esse problema, não necessariamente sobre o problema, mas talvez essa mecânica do treinamento. O que vem para você quando você pergunta qual é o problema? Sabe? A ideia é passar esse tempo aí discutindo essas ideias. Você pode ir para a piscina, você pode ir lá porque geralmente as pessoas se juntam e ficam falando dos problemas. Pouquíssimas pessoas falam e a solução é uma só, né? Então a gente só tem um problema e só tem uma solução. O resto é tudo, como eu diria, seriam os níveis, né, dos problemas. A gente pode, mas o problema é um só, é a divisão. Seja a divisão por nacionalidade, por preconceito, por cor, sei lá.
falta de dinheiro. Na lição escrita que eu mandei para vocês, e alguns de vocês têm, aí vocês podem perceber que tem para ter uma noção disso, né? Eu vou até pedir para vocês que estão aí, que tem celular e tudo mais, compartilhar com as outras pessoas a lição e falar sobre isso, porque é um jeito de a gente aproveitar o tempo que vocês estão aí, né, nesse treinamento intensivo. Isso deveria ser um treinamento intensivo, porque daqui a pouco vocês vão saírem daí, vocês vão sair daí. Então, se eu aproveitar esse tempo para aumentar o meu grau de consciência, porque você não vai ter que lidar, usar ou não usar. Quando chega esse ponto, já era, não tem como. Ah, eu vou usar ou não vou usar? É claro que eu vou usar, porque eu tenho um sistema todo já preparado para fazer isso. As pessoas dizem que 5% é consciente e 95% é inconsciente. Eu acho que 99,9% é inconsciente. É o inconsciente que manda, é aquilo que está lá embaixo na casa fazendo 99,9%, certo? E esse 0,1% é o que a gente tem aí para poder pensar nisso. Então, olha o tamanho é mais fácil, com certeza, eu não tenho dúvida que é mais fácil. As pessoas saem do centro das clínicas, vão usar droga com muita mais facilidade do que... Porque ampliar a consciência requer que eu saiba pelo menos disso. Espera aí, o único problema que eu tenho é a separação. E daí surge todos os outros. E a resposta também é uma só. Quando eu me sinto conectado, por isso que eu convidei vocês a esse exercício de se jogar no colo do Pai. Se jogar. Tem que experimentar isso. Você vai ver a diferença e vai começar a sentir isso. Pô, por que eu não faço mais isso, né? E vai vir para o lado de cá, para o lado da consciência, ampliando esses 99,9 para 99,5, 99 e vai diminuindo mais a insanidade, porque é insanidade, falta de saúde cerebral e não saúde mental. Lembra que a gente falou hoje a diferença? E é isso aí. Vamos terminar nossa aula, que já passou mais de 20 minutos. E eu espero que vocês, durante o dia, pratiquem essas atividades aí, de questionar sobre essa ideia. Qual é o problema? Certo? Excelente dia. A gente se vê por aí, amanhã ou na próxima semana. Mas todo dia vocês recebem a lição e podem já ir se preparando para pensar a respeito disso. Namastê, paz, amor, tudo demais. Um abraço e até mais.